Bom, meus amigos, esse é o primeiro vídeo do canal. Hoje é o dia 1/1 de 2024 e hoje eu vou te ensinar a analisar crânios, né? Ramon, como assim analisar crânio? Você vai saber analisar as pessoas, identificar capacidades através do formato de crânio, né? Já vou começar te explicando aqui algumas diferenças na sociedade, pessoas diferentes. Existem pessoas na sociedade que se encaixam em três perfis nesse tipo de assunto que eu vou trazer para você. Te garanto que você não vai achar esse assunto no YouTube ou em qualquer outra plataforma, alguém difundindo isso do jeito que eu estou trazendo. Em alguns vídeos você já vai saber analisar exatamente como eu estou analisando e você vai saber se autoanalisar, saber onde você tem capacidades biológicas, já estão ali em você, né? Se você é bom com o físico, né, com o corpo, se você é bom com a parte filosófica, criativa, comunicativa, ou se você já está propenso a isso, né? Ou se você é um cara mais científico, mais matemático, né? Existem essas variações. Tem pessoas que são mais lógicas, tem pessoas que são mais filosóficas, né? E tem pessoas que são mais físicas, não pensam tanto, elas são mais corpóreas, né? Então, ah, deixa eu te explicar essa diferença aqui. Ah, qual a diferença entre um corredor maratonista, um cientista e um grande filósofo, né? A diferença entre eles está na distribuição craniana, né? Formato de crânio. Você não deve ter percebido isso, né? Mas a partir do momento que eu for mostrando, muito provavelmente a sua cabeça vai dando alguns estalos, você vai, de fato, comparando isso, olhando para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, para os seus conhecidos, a pessoa do seu prédio, você vai poder analisar isso com os olhos na rua, né? E poder me dizer se faz sentido. Uma característica muito comum nesse esporte aqui, resistência. As pessoas que correm maratona, elas não fazem nada além de resistir. Ali a prova é de resistência. É você correr a maior distância, né, com um mínimo de energia gasto, né? Com o mínimo possível, vamos dizer assim. Então a gestão do corpo é algo muito forte nesse esporte, né? As pessoas realmente precisam ser disciplinadas, né? Então, uma característica muito comum nesse esporte são pessoas de nuca longa. A nuca delas não é reta, a nuca delas é longa, tá vendo? Ó? É diferente, sabe? Ela é puxada. Eu vou te dar um exemplo aqui. Corredores quenianos, ó. Corredor queniano. Olha só como a nuca dos quenianos é muito longa. E geralmente eles são magrinhos, ó. Tá vendo? Ah, é genética? Claro que é, né? É onde eles moram, o clima, a geografia. Então, mas fato é, pessoas de nuca longa têm uma capacidade física para resistência muito grande, né? Vai numa favela para você ver. Dá uma olhadinha no perfil de crânio dominante. É nuca longa. Geralmente a nuca das pessoas em comunidades, em periferia, ela é longa, né? Pelo menos lugares assim, muito onde as pessoas se movimentam muito, tá? Elas andam muito, sobem morro, enfim. Mas está aqui, dá uma analisada depois, perceba esse padrão, ó, corredores, eles geralmente têm uma nuca muito longa, ó. Olha só, todos eles, ó, são formatos um pouco diferentes, ó. Alguns são um pouco quadrado e arredondado na ponta, outros são totalmente arredondados e puxados na diagonal, outros são muito puxados para trás. Os melhores corredores, os mais resistentes, eles realmente têm a nuca muito puxada para trás. Não é nem diagonal, é para trás. Ó. Esse diagonal aqui é alto. Quando você tem uma nuca em diagonal, é de homem da montanha, você é alto, entendeu? Você é mais de carga. Mas esse cara aqui, ele tem uma nuca híbrida, tá vendo? Não é tão puxada para trás, mas também não é tão puxada para o alto. Ela tá um pouquinho na diagonal. Por isso que ele é mais alto que os outros, tá vendo? Isso é característica de homem alto. A nuca vai se puxando para diagonal, entendeu? Mas olha só como a nuca deles, todos, é longa. Dificilmente você vai achar um corredor bom que tenha a nuca curta, tá? Deixa eu achar aqui de outras raças. Deixa eu ver. Maratonistas
famosos. Vai seguindo comigo na análise aí, vai deixando seu comentário também se isso aqui fizer sentido, tá bom? Ahn, Vamos ver aí. Cara, dificilmente acho uma foto de lado, hein? Olha só, nuca longa, ó, nuca longa. Repare que alguns são mais, outros são menos, tá vendo? Mas é uma característica em comum. Nuca longa, eles têm a nuca puxada para trás. Esse cara aqui, ó, tem mais topo de cabeça, tá vendo? Ó? Mas ele com certeza tem a nuca um pouco mais puxada. Ó, olha lá. É a coisa do homem da montanha que eu te falei, tá vendo? Ó, começou a puxar um pouquinho para cima, a pessoa já começa a ganhar altura. Ó, nuca longa, tá vendo? E olha como a nuca longa geralmente traz uma testa curta, né, arredondada, porque a pessoa geralmente ela é mais física, corpórea, sensitiva, né, ela tem uma sensibilidade aos cinco sentidos, ao corpo em si, né? É diferente de você ser filosófico, entendeu? Quando você é muito filosófico, muito pensador, não necessariamente o corpo é algo que você sente o tempo inteiro. Ó, esses dois aqui são excelentes para eu mostrar. Dois corredores, só que um tem a nuca um pouco puxada para cima, mas ela ainda é avantajada para trás, e esse outro ela é puxada para trás, é rasteira. Tá vendo? Ó? É isso. Essa é a diferença. Ó. Essa daqui é a nuca mais puxada, né? É o extremo. Tá vendo? Geralmente essas pessoas são muito magras. Ó. Olha como ele é mais magro que esse cara aqui. Entendeu? Os dois são maratonistas, mas é nítido. Esse cara, ele não é tão magro quanto esse cara. Olha os músculos mostrando, ó. Esse cara tem um pouco mais de gordura do que esse. Então é muito natural. Quanto mais puxada a nuca, mais puxada a testa. Esse cara tem um pouco para cima, então ele tem um pouquinho mais de testa, tá vendo? Ó, começa quadrado e depois arredonda. Esse outro aqui já começa puxando em rampa, tá vendo? Então, essa é a primeira característica, né? Pessoas muito físicas, corpóreas, né? Elas geralmente têm uma nuca muito avantajada. Pode olhar aí entre os corredores, né? Maratonistas, ó. Esse cara aqui, brasileiro, que o maluco sacaneou ele lá na corrida. Tá vendo? Nuca longa, né? Olha só o corpo, trincado. Dificilmente você vai ver nuca reta na maratona, tá? Eu vou fazendo análise de vários esportes diferentes para eu ir mostrando as características que mais batem com certos perfis de esporte, né? Também vou analisando pessoas na área da ciência, da filosofia, né? De campos onde é padrão. Pessoas que são muito boas em certas áreas, elas têm certas características cranianas avantajadas, entendeu? Não estou falando que ela é especial, não. É só porque a pessoa se pôs num ambiente que bate com suas capacidades biológicas mesmo. Ela já está propensa a ser daquele jeito. Aqui, ó, um senhorzinho maratonista. Queria ver a nuca desse senhor para ver. Infelizmente, aqui não dá para ver. Mas enfim, né? Vamos para a segunda característica, que seria uma pessoa mais filosófica. Né? Depois de uma pessoa física, corpórea, a gente tem a segunda característica, que é alguém mais filosófico. Esse daqui é o Clóvis de Barros e o Pondé, são dois filósofos brasileiros. Vamos pegar o Clóvis de Barros como exemplo, mas o Pondé também tem essa característica. Olha só como os dois têm uma testa um pouco mais arredondada, só que é grande, né? Mas o que diferencia mesmo é que eles têm um topo de cabeça muito elevado, parece um ovo, tá vendo? Olha lá, no topo da cabeça dele. Ó. Eu chamo isso aqui de antena. Né? Aqui é que fica o topo, a criatividade, fica a parte filosófica do ser humano, espiritual. Né? Então eu chamo de antena mesmo. É aqui que provavelmente vem a comunicação do nosso lado espiritual. Né? É o nosso receptor. Enfim. Mas isso aqui é papo para outra hora. Tudo que eu estou falando aqui, gente, sabe, é baseado na ciência, mas não há artigo, não há nada dentro exatamente de como eu estou falando. Tipo, a técnica que eu estou trazendo, como você analisa, eu sintetizei, mas tudo isso é explicável cientificamente, tá? Eu me baseio na distribuição neural. A neuroplastia prova isso. Né? Uma criança, ela vai se distribuindo os neurônios ali, né, de acordo com que ela vai sendo estimulada, ela vai, né, trabalhando.
Então, o cérebro da criança é altamente maleável. Ela já é um exemplo de como o nosso cérebro se distribui, né? Como ele funciona nessa parte de distribuição de massa. E a distribuição de massa é literalmente distribuição de neurônios. Quanto mais neurônios numa região, maior a capacidade da pessoa para fazer coisas ligadas àquilo, né? Diferente dos animais, nós temos a parte mais racional, né? Então a gente consegue realmente ter insights, sacadas, mas principalmente fazer engenharia reversa, entender como as coisas funcionam e trabalhar em cima daquilo, entendeu? Então esse cara aqui tem uma vantagem natural na parte filosófica. É um cara que criativamente, na parte de comunicação e na parte espiritual, é um cara que ele está propenso a ser muito bom já, né? Já existe potencial nele ali fisicamente. Vamos dizer que é uma bênção herdada, tá? Então parabéns ao Clóvis de Barros aí pelo trabalho. É um cara sensacional, muito elogiado, e é um filósofo brasileiro. Temos aí também aqui, ó. Temos os três aqui, ó. Clóvis de Barros, Leandro Carnal e o Mário Sérgio. Olha só como os três têm um topo de cabeça elevado. Sabe por que eu sei que é elevado? Porque você mede da distância da sobrancelha, ali o meio da sobrancelha certinho, até o topo da cabeça. Você vai perceber que o que eles têm de rosto, eles têm de massa acima da sobrancelha. Essa é a métrica que eu uso, né? Quer saber o que é uma testa curta? 2 dedos. Põe 2 dedos na testa de lado. Quer saber o que é uma testa média, de comunicador geralmente? 3 dedos. Quer saber o que é uma testa longa? 4 dedos para cima, né? Esses caras têm uma testa longa, só que todos eles têm uma testa em rampa, puxada. Um mais arredondado, outro mais quadrado, outro médio, híbrido, né? Mas todos os três têm topo de cabeça elevado, tem um ovo lá em cima, tá vendo? Essas pessoas geralmente performam muito nesse campo, performam muito na arquitetura, design, né? Música, tá vendo? Tudo que é mais filosófico. Olha a diferença da engenharia para a arquitetura, né? Ambos trabalham com estrutura, né? Fazer funcionar. Porém, existe uma coisa sensitiva ali na arquitetura, né? O acabamento, o ambiente, cheiro, luz, tudo isso é para afetar os sentidos do ser humano, por consequência as emoções dele também, né? Então, repare como o arquiteto, diferente do engenheiro, ele tem um papel de não só fazer funcionar, mas também pensar nos sentimentos de quem vai morar ali ou de quem vai passar, vai usar, né? Como a pessoa vai se sentir, como ela vai interagir, a eficiência entre a estrutura e quem vai usar, tá entendendo? Então, o arquiteto, por natureza, ele é um músico, ele é um artista, sacou? Só que é um artista mais lógico, entendeu? É isso. Já um médico, por exemplo, está distante da arte, né? O médico está mais próximo da ciência. Geralmente os médicos têm uma testa mais quadrada, né? Geralmente tem uma característica ali, eu posso explicar um pouco mais à frente. Mas falando de pessoas filosóficas, testa um pouco arredondada, com um topo de cabeça muito elevado, né? Mas tem testa quadrada também na filosofia, tá? Tem testa quadrada em todo canto. Mas geralmente testa um pouco arredondada com um topo de cabeça elevado, esse mix acaba gerando uma pessoa muito filosófica, né? Muito espiritual, muito criativa, entendeu? Então é o caso desses caras aqui, né? Eles performariam muito bem em certas áreas, direito, por exemplo, né? Tudo que você vê que é filosófico, que está ligado, sabe, cara, tá na mente. As leis estão na mente, entendeu? Pode estar no papel, pode estar ali no sistema e tal, mas elas funcionam na mente das pessoas, né? É filosófico, tá vendo? Então, quando eu digo filosófico, eu estou me referindo a coisas que funcionam dentro da mente humana. Uma marca, branding, por exemplo, é filosófico, né? Por que as pessoas reconhecem Louis Vuitton, Prada, Gucci? Por que dão tanto valor a isso? Porque já está na mente de muita gente, entendeu? Então, Apple, por exemplo, várias marcas. E falando de marcas, a nossa marca é o nosso crânio. Você já percebeu que as pessoas te conhecem pelo seu rosto, pela sua face, formato de cabeça,
né? Existem padrões biológicos ali que o nosso cérebro ele usa para guardar, né? Você olha para uma pessoa e lembra do rosto dela, mas seu cérebro se lembra de todas as formas que ele conseguiu guardar, entendeu? Então, você reconhece uma pessoa à distância às vezes pelo formato dela. Ela pode estar de costas, você reconhece. Já percebeu? É isso. Você não precisa ver o rosto para reconhecer uma pessoa. Os padrões de corpo, de crânio, já estão tudo ali, né? E como o ser humano é padrão, falando de físico, né, o corpo dele, tudo nele funciona com padrão. O padrão desses caras aqui é a parte filosófica, né? É a parte comunicativa, é a parte humana, vamos dizer assim, né? Depois deixa no comentário aí e me fala se faz sentido, tá bom? Gente, lembrando, esse canal foi criado realmente para discutir, tá? Para levantar o assunto. Eu realmente atendo pessoas há muitos anos, né? Eu trabalho com marca pessoal, eu ajudo as pessoas a se projetarem como marca para esse mundo novo, né? Você vê aí que é muito comum, você colocou a sua cara no Instagram, você já é uma marca, uma personalidade. O mundo já pode te ver. Se todo mundo vai te ver, não. Mas muito mais gente vai te ver do que no passado. O seu alcance hoje é absurdo. Você é literalmente uma marca, né? Então o que eu estou fazendo aqui é te ajudar a ter clareza de como se analisar e como analisar as pessoas para você conseguir entender até quem elas são. Tem pessoas que não dá para você ficar falando muito, não dá para usar muitas palavras. A pessoa às vezes tem um pré-frontal mais curto, uma testa mais curta, e você tem que usar pouca energia na comunicação porque aquela pessoa quer processar pouco, é natural dela. Ela não gosta muito de gente que fala demais, fica processando muitas palavras. Vai numa favela e fica falando demais. É isso, eu sempre uso o extremo, tá vendo? Pessoas muito simples da favela. Você tem que ter uma comunicação mais papo reto, mais direta, né? Não é questão de inteligência ou coisa do tipo, é perfil mesmo, sabe? Então, esse perfil aqui é um perfil comunicativo filosófico, né? Pessoas que são assim, geralmente são boas de papo, geralmente são pessoas que têm umas ideias diferentes, né? Questionam bastante, entendeu? São artistas, vamos dizer artistas lógicos, é isso. Vamos pro terceiro aqui. Deixa eu falar primeiro do Stephen Hawking, depois eu vou falar dos cientistas no geral. Stephen Hawking é um dos maiores cientistas da nossa época, né? É um cara que realmente dedicou a vida dele à ciência. E você vai perceber uma característica num dos maiores cientistas da nossa época, no crânio dele. Olha o tamanho da testa. A testa dele é muito grande, né? É justamente porque ele tem muita massa ali, né? É um cara que trabalha 100% com matemática, sabe? É um cara que você percebe, é um pouco difícil analisar o crânio dele por conta da condição, né? Mas você vê que a nuca dele reduziu bastante à medida com que ele foi envelhecendo, você vai vendo isso em fotos, né? E o pré-frontal, a testa, foi só crescendo, né? Então a nuca foi reduzindo porque o corpo não se mexe mais, não usa, então a boca também foi reduzindo, tá vendo? E o cérebro foi focando a eficiência aqui, ó, tá vendo? No pré-frontal. Olha a diferença dele jovem, novo, ao tamanho do rosto em comparação à testa, e olha o tamanho do rosto em comparação à testa perto do fim da vida, entendeu? Ou seja, se eu falo que 4 dedos é uma testa grande, quantos dedos tem a testa desse cara aqui? Entendeu? Deve ter uns 6, 7 dedos, entendeu? Tá vendo como é um exemplo extremo? É diferente. E esse cara, eu não preciso nem dizer, né? Dá um Google aí, procura na inteligência artificial, algo do tipo, você já vai saber rapidinho quem é o Stephen Hawking. Olha ele jovem, ó. Olha a massa, olha o tamanho do cérebro pré-frontal, tá vendo? Olha como à medida que os anos foi passando, como o pré-frontal foi chegando para frente, foi aumentando de tamanho. Quando dá essa bola aqui, ó, eu vou usar até o Pondé como exemplo. O Pondé, cadê ele? Deixa eu digitar aqui Pondé. Ó, o Pondé é um exemplo. Ele tem um ovo aqui, ó, uma bola, tá vendo? Gente, não importa se é genética, não importa se é condição geográfica, clima. Eu não vou entrar nesses méritos agora, porque eu quero dizer para você que tem pessoas que têm diferença. Elas
Algumas nasceram com dons, com características, e outras desenvolveram. Então, esse ovo aqui na frente, ó, aqui tá melhor para ver. Tá vendo no Pondé? Isso daqui é uma característica de uma pessoa que se forçou além do que ela é. Uma pessoa que às vezes não é muito matemática, não é muito de ler, não é muito de aprender, e ela foi lá e forçou. Não que ela fez isso de forma dramática, ruim, não. Às vezes os pais, às vezes onde ela cresceu, ela foi estimulada àquilo, ela gostou e foi embora. Ela focou naquilo. Às vezes ela foi forçada de fato. As condições, a vida, onde estava, tinha que fazer aquilo e acabou ficando bom, sabe? Então o Pondé, ele é um exemplo aqui, ó, que eu quero dar. Esse ovo aqui, na frente, na testa, ele geralmente aparece em pessoas que forçaram, que foram além do que elas são, entendeu? Elas realmente se desenvolveram para um outro nível. Eu não estou falando que é uma pessoa elevada, não, tá? Eu estou falando que essa pessoa desenvolveu coisas que talvez ela nunca teria. Sacou? Ó, é um crânio diferente. Tá percebendo? Tá vendo? Ele tem o topo lá atrás, mas ele também tem ponta aqui na frente. Isso quer dizer que aqui na frente ele tem muita lógica, mas é uma lógica sensitiva. Olha só como é arredondado. É um cara que consegue transitar em várias áreas, tanto ciência quanto filosofia. Né? Se tiver um pouco de nuca, que eu não sei se o Pondé tem, eu não cheguei a reparar, a ver no dele, mas se ele tiver um pouco de nuca, ele pode ser bom com o corpo. Aqui, ó, tá aqui. Olha lá, o Pondé tem um pouco de nuca, ó. Tá vendo? Então, um cara que compensa o arredondamento aqui tá explicado, entendeu? Quanto mais nuca, mais você tem arredondamento na frente. Olha lá, ó, a nuca dele. Ele tem, pelo menos. Diferente de outros filósofos que geralmente têm a nuca reta. O Pondé ele tem uma pontinha, ó. Não é reto, tá vendo? Então, aqui tende a arredondar quando você tem um pouquinho aqui, entendeu? Quanto mais reto atrás, mais... vamos dizer aí, mais quadrado na frente ou mais alto na frente, entendeu? Então, parabéns pelo crânio aí, senhor Pondé. Acho que eu até abri outra imagem aqui, aquela imagem. Bom, e aqui no Stephen Hawking a mesma coisa, tá vendo? Ó? Olha só como algo parece que aconteceu no crânio dele, ó. Parece que começou a empurrar para fora, ó. Fugiu do padrão do crânio dele. Anos e anos estudando, aprimorando, crescendo, o cérebro dele foi se remodelando. Isso se chama neuroplastia, tá? A gente tem com muita intensidade no início da vida, mas ela vai diminuindo com o passar do tempo, mas ela não some. Nosso cérebro muda de tamanho ao longo da vida. Ele cresce, 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 depois ele reduz, entendeu? Então, isso acontece, tá? E eu estou usando isso até para te simplificar, para explicar como a condição craniana define muitas das nossas capacidades, né? Então eu vou falando mais pra frente nos próximos vídeos, mas espero que tenha ficado bem explicado esses 3 perfis, né? Maratonista, que é um cara mais físico, ou uma mulher, tá vendo? Ó? Geralmente tem uma nuca longa. Aqui o cabelo tá, mas dá pra ver que a pessoa tem uma nuca longa, né? O filósofo, o músico, o artista, né? Vamos lá, físico, filosófico e científico. É isso, tá? São esses 3 perfis que eu me baseio para explicar as condições cranianas, para dar clareza para alguém. A pessoa às vezes quer que eu analise ela. Eu já faço esse tipo de análise há mais de 15 anos, mas só comecei a transformar em ciência mesmo há uns 2, né? Eu estou realmente montando um manual para eu conseguir simplificar para as pessoas como fazer esse tipo de análise. Mas vamos pôr na prática aí. Se uma pessoa tem uma capacidade física muito grande e um pré-frontal mais curto, uma testa, né, mais curta, naturalmente ela é boa com o corpo. E aí? Que coisas com o corpo você pode fazer hoje em dia? Cara, rede social é uma coisa muito visual, sabe? Então, quantas coisas você não pode fazer produzindo conteúdo por aí, né? Então, se você tem essa característica aqui, ó, você é físico, você é uma pessoa que tende a ter saúde, você pode ajudar as pessoas nessa parte, entendeu? Você pode ser um exemplo físico. Hoje em dia, ser um exemplo físico é algo diferenciado. Você treinar, trabalhar seu corpo, ter controle do seu corpo e das suas emoções, isso daí
é uma coisa muito difícil para as pessoas, né? Então, se você já tem esse tipo de predisposição, esse tipo de capacidade, meu amigo, minha amiga, você foi abençoado, tá? Então, use isso, né? Não é todo mundo que tem essa sorte. Olha, um corredor de pré-frontal grande, ó. Antigo, tá vendo? Homem branco, provavelmente europeu, né? Ó, tá lá, mas pode crer que tem nuca, tá? Nuca sempre tem. Corredor, a nuca é uma característica muito comum. Você vê que com o passar dos anos foi se aprimorando, né, a corrida, os esportes, então você vê que até as raças mais eficientes para certos esportes, elas se destacam hoje, elas dominam, né? Então, correr com um queniano, meu amigo, você tem que ser bom, tá? Porque os caras é bom. Os caras é bom e fisicamente, biologicamente, você vê que o crânio do cara é feito para isso. Ó. O cara é projetado para rasteira, para local plano e caminhar longas distâncias, que é uma característica muito comum na África, cara. Sabe? Você vê que a galera ali que é de zonas mais deserto, né? Ó, pô, aqui, África. Zonas que são mais de deserto, esses lugares geralmente são planos, são lugares muito quentes, com um certo tipo de ar, né? Ó, vamos pôr aqui, Quênia. Olha aqui, ó. Vamos ver a geografia do Quênia. Ó, já dá pra ver que tem muita planície, ó. Vamos ver. Olha aí. Muita planície, muito deserto. Tá vendo? Ó? Os caras andam em linha reta, meu irmão. Ó. Os caras andam em planície. Tá vendo? É isso. Característica do crânio deles. Ó. É muita planície que os caras têm. Então, por natureza, eles vão ser bons para a prova de resistência. A biologia dele, os anos que eles viveram ali, que os antepassados viveram, propiciaram essa condição. Por isso que muitos deles têm esse formato de crânio puxado, tá vendo? Principalmente os maratonistas, entendeu? Os maratonistas, os que mais se destacam, né, são os que realmente mostram que a raça ali é forte para resistência e longa distância, entendeu? Então, tá aí, né? Então, se você tem predisposição física, capacidade assim, já começa a se analisar, começa a perceber seu histórico lá atrás, como é que, se você se movia muito. Tem pessoas que vão se lembrar que eram boas jogando bola, fazendo as coisas, sabe? E aí, lembre-se, meu amigo, isso aí tá em você, tá? E nunca vai sumir, entendeu? Você é que tem que só estimular, trabalhar, né? Mas colocar você e uma pessoa de nuca curta para correr, para fazer esporte, você vai performar sempre mais. Entendeu? No início você pode começar não tão bem, você pode estar até pior que essa pessoa, mas a tendência é que você performe mais com o passar do tempo, entendeu? Performe mais do que essa pessoa. Então, entre um cara de nuca curta e um cara de nuca longa, para corrida de longa distância, para resistência, o nuca longa é muito melhor, muito, tá? O segundo seria aqui, ó, filosófico. Se você é uma pessoa com um topo de cabeça mais elevado, né? Você sente aí que lá no final da sua cabeça, né, existe uma ponta, você... Vamos colocar aqui de novo Clóvis. Ó. Opa. Clóvis de Barros. Olha aí. Se você tem um topo de cabeça, né, você sente que a sua cabeça é mais puxada para cima, pode crer que você é um cara mais filosófico, mais do campo da música, né, da sensibilidade ali criativa, vamos dizer, né? Música é criativa, design é criativo, arquitetura é criativo, sabe? Um escritor, ele é criativo, entendeu? Então, tá vendo como são campos? Um músico, olha os músicos, vamos colocar aqui, músicos famosos. Músicos e filósofos estão no mesmo campo. Famosos. Eles estão no mesmo campo. O produto deles é invisível, é sensorial, sacou? Você usa a água do corpo da pessoa para cravar mensagens, para cravar padrões, né? Você projeta ondas numa certa frequência e você comunica com a pessoa, cara, sabe? Sem estar lá.
Isso é uma parada impressionante. Desde quando o ser humano descobriu isso, né, ele usa isso com muita eficiência. Então os músicos, eles têm essa característica filosófica também, né? O que mais marca nos músicos é a testa puxada, arredondada. Geralmente o músico ou ele tem uma testa arredondada ou ele tem uma testa em rampa. Ó, vamos olhar esse padrão aqui. Vamos achar alguém. Ó, testa em rampa. Essa menina aqui vocês conhecem, né? Vamos pôr aqui atores, por exemplo. Atores são artistas, né? São pessoas que usam a filosofia para comunicar algo, entendeu? É filosófico o que eles fazem. O produto já é entregue dentro da cabeça do cliente, vamos dizer assim, né? Então, olha aqui, ó, como músicos, artistas, eles têm a característica que eu estou te dizendo, ó, o topinho de cabeça, ó, puxado, topo de cabeça, puxado, topo de cabeça. Alguns mais, outros menos, mas a principal característica é a testa puxada, tá? Isso daqui é muito natural entre os músicos. Testa puxada. Ou ela é arredondada ou ela é em rampa, ó. Tá vendo? Ó, acho que esse cara aqui é o David Bowie. Eu não conheço muito músico, gente, me desculpe. Ó, Brad Pitt, que tem uma testa quadrada, mas é um pouquinho em rampa, tá vendo? Os comunicadores, no geral, eles têm a cara grande e a testa um pouco puxada, tá? Parece que faz parte da nossa estratégia biológica. Na sociedade existem vários perfis de pessoas, né? Uma delas é a comunicativa. É a pessoa que faz a fronteira entre quem é muito lógico e quem é muito físico, né? Quem é pouco filosófico. Enfim. Então, olha só os artistas, como geralmente eles têm um arredondamento na testa. São poucos os artistas com testa quadrada. É claro que testa quadrada é uma característica de montanha, de clima abaixo de 22 graus, né? Lugares frios no mundo projetam pré-frontal grande, testa grande, né? Então não tem como você dizer, o cara é artista, ele é americano, sabe? Tipo, e ele tem um pré-frontal quadrado. É claro, lá se produz muito mais pré-frontal quadrado do que aqui, entendeu? Então, mesmo assim, um artista americano, geralmente ele tem um pré-frontal maior. Eu falo artista nascido, que mora no frio, que vem ali de uma certa genética, geralmente, né? Mas voltando aqui. O último seria o científico. Não, deixa eu te dar sua recomendação. Se você tem um perfil assim, mais comunicativo, mais artístico, né, é a melhor época para você viver, tá, meu irmão? Se você se comunica bem, de alguma forma, o que é comunicação? É você saber transferir de dentro da sua cabeça para fora da sua cabeça, para a cabeça de outra pessoa, com eficiência, com clareza, economizando energia, porque você não está usando o seu cérebro. Se você já economiza energia com o seu cérebro, imagina as pessoas, né? Então, quando você vai se comunicar com as pessoas, o quão mais simples for, quanto mais se conecta com elas, melhor. Então, talvez você tenha alguma habilidade na parte de comunicação, seja por desenho, seja falando, seja gesticulando, reagindo, o que seja. Se você é um perfil mais artístico, testa um pouquinho mais puxada, topo de cabeça um pouco mais elevado, opa, você pode crer que você está numa época muito boa, tá? Então vai comparando os artistas aí. Vamos pegar a Anitta aqui, ó. Anitta, o que vocês acham que a Anitta é? Testa arredondada ou testa quadrada? Vamos ver. Ó, Anitta. Olha aí, característica de artista. Tá vendo? Dificilmente você vai ver a Anitta com... Dificilmente você vai ver um artista com uma testa muito maior do que a cara, tá? Dificilmente. É porque o rosto ele é realmente uma identidade, ele é um logo. É o seu logo pessoal, o seu rosto. As pessoas te reconhecem à distância, né, pelo seu rosto e pelos seus padrões físicos. Então, repara aí, ó, os artistas geralmente têm uma testa um pouco arredondada, ela tem uma curva, sacou? São pessoas sensitivas. E quem é sensitivo reage à música, reage à pintura, reage a tudo. Pessoas mais artísticas, mais sensitivas, elas reagem muito a estímulos, tá? A estímulos.
Pessoas simples também, mas o artista ele é mais matemático com os estímulos, né? Ele realmente dá mais sentido às coisas, ele busca mais sentido nas coisas, né? Ele busca expressar para fora da cabeça dele. É um comunicador. Então, a pessoa não precisa nem ser muito inteligente, cara, mas se ela tem um perfil comunicador, artístico, ela consegue conhecer pessoas incríveis. Eu sou sempre de respeitar, tá? Condição craniana tem que ser respeitada. Se uma pessoa é muito lógica, respeite isso se você não é, entendeu? Agradeça. Uma pessoa muito lógica, ela geralmente tem mais dificuldade nessa parte aí de se encaixar no mundo, vamos dizer, é um pouco mais depressiva em certas questões. É porque o cérebro processa mais matemática, né? Então é estressante, tá? Um artista, ele é muito mais tranquilo na vida do que um cientista, entendeu? O artista, ele tem variações emocionais, ele tem seus altos e baixos, mas o cientista está sempre na lógica, sempre buscando resposta para uma coisa. E isso exige muito, né? Se a pessoa não tem muita capacidade, acaba se estressando muito. Então, vai por mim, tá? Ser muito inteligente não é tão bom, não, tá? Tem muita gente agora tranquila e sorrindo que não é tão inteligente. Tem muita gente inteligente e depressiva nesse momento, tá bom? Então, o comunicador, o híbrido, né? O meio, eu chamo de vira-lata, eu acho que é uma das melhores condições que tem, sabe? Ser humano já é uma condição maravilhosa, mas estar na condição de um artista, quem está no meio, né, é tipo um embaixador entre o mundo lógico e o mundo físico. Existe ali o filosófico, o meio, o artista. Então, essas pessoas geralmente têm uma vida boa, cara, sabe? Se sabem levar a vida, tem uma vida boa. Tem artista que se arrebenta inteiro, mas muita gente que é artista é de bem com a vida, cara. Impressionante, entendeu? Então, fica aí a recomendação para você, tá? Identifique, vê se faz parte do seu perfil, tá? Ó, testa um pouco mais arredondada, topo de cabeça elevado. Se tem nuca, se não tem, afeta nas suas capacidades, mas assim, leve mais em conta a testa e o topo de cabeça, no caso do artista, tá? Ele precisa... isso precisa ser levado em conta. Aqui, ó, Maísa, tá vendo? Ó, arredondadinho. Tá vendo? Ó? Cara, artista. Começa a olhar os artistas, você vai ver esse padrão, tá? Alguns mais, outros menos, mas é isso aí. Ó, a cara geralmente é maior do que o pré-frontal, entendeu? Ó, esse cara aqui, por exemplo, ó, ele já tá dividido igualzinho, entendeu? Alguns mais, outros menos, tá vendo? É isso. Agora, dificilmente você vai ver um artista que ele tem quase o dobro de cara na testa, tipo Stephen Hawking, entendeu? Não. Tem que haver um equilíbrio, né? Sempre que você tem muito numa parte, tem problema em outra. Não é problema, mas consequências em outra, né? Quanto mais bem distribuído, melhor. O artista, ele tem muito desse equilíbrio, entendeu? É interessante. O artista, o filósofo, enfim, né? O político, por exemplo, o advogado, sabe? São pessoas ali, ó, que você vê que estão na mesma linha na sociedade, tá vendo? Em campos diferentes, obviamente, mas funcionam muito parecidos, sabe? Servem ao ser humano diretamente, vamos dizer assim, de forma filosófica. E por último, né, se você é uma pessoa de pré-frontal grande, meus parabéns na parte matemática. Você é uma pessoa que geralmente tem uma inteligência acima da média, né? Você geralmente vê padrões em muitas coisas que as pessoas nem buscam esses padrões, né? Você faz certos cálculos que funcionam muito bem dentro da sua cabeça. Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade na comunicação. Muita gente que é muito lógica tem um pouco de dificuldade para se comunicar. Pelo menos trazer de dentro da cabeça aquela frequência alta de pensamentos que essa pessoa geralmente tem, trazer de dentro da cabeça dela para fora, traduzir questões complexas para pessoas simples. É por isso que o artista ele se destaca muito na sociedade, porque ele de fato consegue se conectar a outras pessoas através da comunicação, né? Ele consegue instalar coisas no cérebro das outras pessoas. A pessoa mais lógica, matemática, a pessoa que tem um pré-frontal maior, ela geralmente é muito boa para instalar em si, mas não é tão boa para instalar em outras pessoas, entendeu? Então, falando de pré-frontal grande aí, você é uma pessoa muito lógica, né? Geralmente os cientistas, ó,
Cientistas famosos. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu até ver se está gravando aqui direitinho. Porque esse é o primeiro vídeo, às vezes eu não cometi algum erro. Tá, beleza. Cientistas famosos, tá vendo? Ó? Repare que geralmente eles têm uma testa muito avantajada. É muita testa, sacou? Ó o tamanho da testa desse maluco aqui, que eu nem sei quem é. Mas com certeza é algum cientista famoso, entendeu? Então você vê que eu nem conheço o nome dos caras, eu nem sei a história deles, mas só de olhar para o pré-frontal e a área que eles estão, já dá para identificar esse padrão, entendeu? Ó, olha Einstein, que é um cientista muito conhecido. O cabelo dele aqui não dá para ver muito bem até onde vai o coco dele, mas dá para ver que ele era um cara de testa grande, entendeu? Tinha mais de 4 dedos de testa, tá? Se pegasse os dedos dele, colocasse na testa dele de lado, né? Igual quando você põe a mão na sua testa assim de lado, ele com certeza teria ali seus 4 dedos para cima, né? Ó, alguns mais, outros menos, tá vendo? É isso. Cientistas têm um pré-frontal muito grande, muito quadrado, né? Alguns um pouco arredondados, outros, né, um pouco mais quadrados, mas no fim, massa na testa é uma característica muito comum, entendeu? Ó, rostão grande, ó. Quanto mais massa aqui, o rosto fica maior. Mas tem alguns que são textudo e o rostinho é pequenininho. Esses daí, geralmente... Cara, o nosso corpo ele é igual uma borracha, cara. Sabe? Ele dobra, ele se adapta. Sabe? Quando a pessoa tem pouco rosto e muita testa, ela pensa muito. Ela come pouco, ela fala pouco. Sacou? O nosso corpo ele é exatamente assim. As características que estão evidentes ali no nosso crânio, né? Se você tem bocão, você é muito comunicador, falador, sabe? Não necessariamente você come muito, mas você usa muito aquele membro ali, entendeu? O seu maxilar é grande, você é eficiente naquela parte. Geralmente quem tem maxilar grande come muito, entendeu? Por que os bodybuilder têm um maxilar grandão? Já percebeu? Ó, vou colocar aqui. Um pouco aqui, ó. Olha aí, ó. Geralmente eles têm um maxilar grande, ó. Olha aqui. Ó. Queixão. Ó. Porque esses caras comem pra caramba, entendeu? Eles têm que comer, né? Eu vou explicar um pouco melhor mais pra frente a característica até do homem de carga, né? Que os bodybuilders têm um padrão. Todas as pessoas que trabalham com carga, que têm capacidade para carga, né? Não tem um corredor keniano, né? Maratonista, não é magrinho. O homem de carga, ele já é assim, ó, alto, bruto, porém não é tão resistente para coisas que uma pessoa de nuca longa faria, mas existe um padrão aqui de crânio de homem da montanha, homem de carga que eu chamo, né? Geralmente é o perfil de pessoa boa para fazer isso aqui, fazer bodybuilder, né? Mas isso aí eu conto um pouco mais pra frente. Mas na parte científica, ó, cientista, maluco geralmente tem muito pré-frontal, entendeu? Pré-frontal. Digitei aqui cientistas famosos, tá? O Google me traz vários e aqui você já vê testas, ó. Esse maluco aqui, ó, tem um topo de cabeça. Eu não sei quem é, mas com certeza é criativo. Com certeza ele fez coisa ligada à criatividade na área dele. Enfim, não sei se é cientista. Ó, tá vendo? Muita massa. Quer saber se tem muita massa? Olha aqui para a sobrancelha. Isso aqui é a medida, ó. Sobrancelha e orelha. Tá na linha da sobrancelha e da orelha, você mede para cima. Ó, você vê a quantidade que tem aqui em cima. Né? Então esse cara aqui, ó, é puxado, mais quadrado. E aqui em cima, né, é avantajado, é o topo. Então, criatividade, filosofia, espiritualidade. Só que não necessariamente essa pessoa vai ser boa nessas coisas. Ela pode ser muito criativa, mas nem um pouco espiritual, né? Porque não estimulou, entendeu? Então, não sei quem é esse maluco, deixa eu ver quem é. Deixa eu ver, tem uma fotinha aqui. Vamos ver quem é. Ver se eu conheço. Aí, ó.
Esse Carl Sagan aqui, ó, ele é um exemplo de cientista um pouco mais puxado para o comunicador. Porque aí você tem os híbridos, você tem as variações. O que eu estou explicando são extremos. Pessoa extremamente física, pessoa extremamente filosófica, pessoas extremamente lógicas, né? Mas o ser humano, ele tem suas variações ali. Tem pessoas que têm, vamos supor, 30% de um, 30% de outro, 30% de outro. É um exemplo, tá? Mas aqui nos cientistas você consegue perceber, ó, variação entre eles. Lembrando que cientistas famosos são diferentes de cientistas que não são conhecidos. Não é porque o cara é famoso que ele é o mais top que existe, tá? Na verdade, tem cientistas, tem pessoas que fizeram coisas grandiosas, estruturais. Você não conhece a primeira pessoa que fez um navio petroleiro funcionar. Sabe, tipo, tem coisas que o ser humano já fez que nunca foi mostrado, mas que mudou a humanidade. Na verdade, a maioria das coisas que foram feitas para mudar a humanidade não foram documentadas em imagem, em vídeo, né? As pirâmides do Egito. Quem foi o arquiteto? Quem foram os arquitetos? Sabe? É uma parada, cara, que a gente nunca vai saber, sabe? Assim, tem coisas que a gente nunca vai saber. Eu não sei se dá para saber quem foram os arquitetos das pirâmides do Egito, mas tem coisas que a gente nunca vai saber. Mas um dado eu te falo: os cientistas que mais aparecem, eles têm traços de comunicador. Isso aí eu já percebi muitas vezes. Lembra um pouco comunicador, muitos deles. O Carl Sagan é um exemplo. Esse maluco aqui, além de cientista, ele era um ótimo comunicador. Saí aqui. Um ótimo comunicador. O cara fumava maconha, escreveu livros. Ele tinha umas filosofia dele, sabe? Então você vê que é um cientista barra filósofo. É tipo isso, entendeu? Então o ser humano, ele não é 100% de nada, tá? Eu tô fazendo esse tipo de análise aqui pra você, mas não vai sair achando que uma pessoa de testa quadrada, pré-frontal grande, é super inteligente. Não, tem gente idiota na condição de um gênio. O cara tá ali dentro de um corpo, que o cara é inteligente por natureza, mas ele não usufrui disso, só fica assistindo Netflix, só fica comendo, não faz nada da vida. Aí não tem ser humano que se desenvolva, né, meu amigo? Mas no geral é isso, tá? Perceba as pessoas na sociedade. Existem pessoas falando de testa, frente, né, matemática, a parte lógica do ser humano, pessoas com muita testa, muita capacidade para lógica, para matemática, inteligência lógica, vamos dizer, né? Pessoas de topo de cabeça muito elevado, filosóficas, boas para arte, para música, para filosofia, comunicação, né? Traduzir questões complexas para pessoas simples. É tipo pegar da mão do cientista e passar para o povo. É isso, tá? É o artista. E pessoas mais físicas, mais corpóreas, né? Que é a maioria das pessoas. O trabalhador comum, típico, ele geralmente desenvolve capacidade de carga, né? Hoje que a sociedade ela é um pouco mais misturada, né? A gente tem uma mistura de raças bem grande. Mas esse padrão permanece fiel, intacto, né? As pessoas mais simples detêm o físico, a parte física da sociedade, elas são melhores com o corpo, tá? Por isso que os maiores atletas vêm das pessoas mais pobres, né? Pelo menos de certos esportes ali você percebe, se a barreira de entrada não é alta, se é acessível para o pobre, geralmente o pobre vai performar naquele esporte. Isso é regra para o futebol, isso é regra para um monte, assim. Regra não, mas é dominante, entendeu? Os pobres geralmente são mais físicos, são bons com o corpo, eles são os maiores atletas que existem, né? As pessoas que têm uma parte mais filosófica são boas para comunicação, entendeu? São boas para falar, para se comunicar, para dar clareza, né? Para traduzir questões complexas. Pessoas mais lógicas, científicas, testão quadrado, lembre-se, essa pessoa tem mais lógica, né? Ela processa muito mais palavras por segundo, tá? A diferença de uma pessoa de crânio muito curto na frente e testa muito, muito grande na frente é capacidade de processamento por segundo, igual PC mesmo, igual computador, tá? Número de neurônios na parte da frente aumenta ou diminui a eficiência na parte de processar o que está chegando, que é o que nos diferencia dos animais, é o pré-frontal.
É o quanto de massa você tem ali em certa região. Todos os animais têm pré-frontal, só que nós somos a raça que mais tem. O nosso corpo tem uma programação de nos permitir desenvolver mais pré-frontal, usar mais as mãos, né? A parte lógica ali do ser humano realmente é mais aflorada. Nós temos testa, né? Vamos olhar aqui um primata. Ó. Por que o primata é primata? Porque ele não tem testa. Ele tem pouquíssima testa. Olha o tamanhozinho do pré-frontal do primata. Tá vendo? Ó, olha o tamanho da testa do gorila. Ó. Tá vendo? Super puxada, curtinha. Aí você vai ver a nuca dele. A nuca dele é literalmente encaixada com o corpo. Ele fica em pé, tá vendo? Mas a nuca dele é adaptada, é emendada. Ó. Não tem um pescoço normal. Entendeu? A parte mais desenvolvida do crânio está na nuca. Olha que louco. E o que ele é? Ele é físico? Ele é filosófico? Ele é científico? Ele é físico. Tá vendo? Esse padrão está na natureza, nos animais, e está em nós. Né? Nosso crânio, ele tem um formato, e esse formato não é mero design. Isso, a última coisa é o design. A primeira coisa é a eficiência. Né? Então, na nossa sociedade, sempre vão existir pessoas mais lógicas, pessoas mais filosóficas e pessoas mais físicas. Né? Identifique quem é você, deixa aí no comentário. Comente se você tem um amigo também, marca ele. Né? Explica para ele essa nova maluquice e ajuda a gente a validar isso aí. Né? Vamos ajudar o Brasil a trazer um prêmio Nobel sem bobeira, sem firula, né? No nível que uma pessoa simples consegue entender isso aqui. Né? Já deu para ver que não é tão complicado. E à medida com que eu for difundindo com o passar do tempo, você vai percebendo que de fato não é. Né? Então, até a próxima, meus amigos. Não esqueça de comentar logo aí abaixo. Muito obrigado.